Olá, eu estou hoje aqui para falar do tema sexo virtual seguro, que é um tema da maior importância, muito contemporâneo, e foi a aula que eu dei no último Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia. Então, de todas as inovações tecnológicas que ocorreram no século XX, sem dúvida, a internet foi a que trouxe mais impactos nos relacionamentos e nos hábitos das pessoas. Então, a internet trouxe impactos profundos na intimidade, na forma das pessoas se relacionarem, até nas formas de infidelidade e também na forma de educação em sexualidade. Então, apesar do sexo virtual já existir desde o final do século XX, ele era mais presente, mediado por computadores, em salas de bate-papo e principalmente entre adultos. Mas com a popularização dos smartphones, essa prática avançou também para os adolescentes, o que faz com que esse tema seja ainda da maior importância. E é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Então, o sexo virtual é um tema muito novo, né? A internet tem pouco mais de 20 anos e foi justamente os smartphones que disseminaram a prática do, da, do sexo virtual. Então, se nós pensarmos que no ano 2000 nós ainda estávamos com esse celular, nós vemos como esse assunto é tão novo. Então, o primeiro celular da Apple foi de 2007. E essa prática de sexo virtual, de troca de mensagens de conteúdo sexual pelos smartphones, se popularizou por ser uma prática rápida, barata e muito prática. Todo mundo está com o smartphone à mão e por isso é muito fácil disseminar esses conteúdos. Então, quais seriam as principais perguntas que nós responderemos nessa aula? Primeiro, o que é o sexo virtual ou cybersexo? Que práticas que ele envolve? Em segundo lugar, quais são as motivações? Por que as pessoas estão fazendo isso cada vez mais? Quais os benefícios, até em relação ao sexo presencial? E principalmente, o que importa mais nessa aula, que o tema é o sexo virtual seguro, quais os riscos? O que podemos fazer para prevenir e qual a importância desse tema? Então, é isso que nós falaremos nessa aula. Bom, então, o que o sexo virtual envolve? Tanto conversas que ocorrem mediadas pelos smartphones ou computadores, como encontros online, como busca de encontros offline, porque às vezes a pessoa só usa o recurso online para buscar encontros presenciais, as dramatizações sexuais, as interações usando webcam, realidade virtual, teledildos, que são objetos eróticos monitorizados à distância, e, claro, também o uso da pornografia, que é muito popular nos dias de hoje. E pode ser incluído como sexo virtual, tanto a prática solitária, como o consumo de pornografia, como também a busca de excitação envolvendo uma parceria. E o sexting seria o ato de compartilhar conteúdos eróticos em aplicativos de mensagens ou em redes sociais. O sexting é a junção do termo sex e testing, de mensagem, que é o ato de enviar mensagens de texto que podem ser mensagens escritas, emojis, fotos, imagens e vídeos, ou seja, o envio de qualquer material de natureza sexual se configuraria como o sexting. E as atividades sexuais mediadas por computadores, internets e ambiente eletrônico, sendo meramente virtual, ou seja, não envolve o contato físico. Essa seria a definição do sexo virtual. Então, é um comportamento sexual que envolve o uso da internet com o intuito de obter uma satisfação ou uma gratificação sexual. E quais seriam os benefícios? Bom, os benefícios ficaram ainda mais evidentes no momento de pandemia que a gente vive, em que as pessoas estão isoladas e todas as práticas sexuais que não envolvam o risco de contaminação, no caso do coronavírus, se difundiram ainda mais. Então, esse é o momento que essas práticas ficaram ainda mais em evidência. Então, alguns benefícios são os que envolvem o sexo, os que ocorrem no sexo presencial que seriam prevenidos no sexo virtual, como
contrair uma infecção sexualmente transmissível, ter uma gravidez indesejada, né? E também os benefícios relacionados à prática, como a melhora da comunicação entre os casais, uma melhora da intimidade e também formas de obter satisfação sexual. Então, esses seriam os benefícios principais do sexo virtual. E quais seriam as motivações? Por que as pessoas realizam isso? É lógico que é uma ferramenta de sedução, de conquista, que pode ser usada ainda mais para apimentar as relações. Mas nós também temos que ver como essas motivações ocorrem, e principalmente entre os adolescentes. Então, muitas vezes, o uso do sexting ou o envio desses conteúdos, no fundo, tem a intenção do adolescente de não parecer infantil, de não parecer inexperiente, de não desagradar a pessoa que está solicitando, o senso de pertencimento, que é muito importante entre os adolescentes. Então, essas motivações têm que ser ressaltadas, porque muitas vezes elas explicam a vulnerabilidade dos adolescentes nessa prática. Então, como nós não vivemos na era virtual, muitas vezes não nascemos nesse contexto, muitas vezes é difícil entender a importância dessas práticas para os adolescentes, que estão muito mais inseridos dentro desse ambiente de internet. Então, por isso, essa prática do sexo virtual tem a ver com a formação da identidade e da iniciação sexual na era digital. E nós temos que ter esse olhar. Não adianta ter um olhar apenas negativo, apenas proibitivo, porque realmente os adolescentes têm à mão os smartphones e muitas práticas no seu dia a dia são mediadas por esse instrumento. Então, seria uma ingenuidade achar que essas práticas também não avançariam para os relacionamentos afetivos e para as trocas sexuais também. Então, esse estudo, que avaliou 110 mil adolescentes, mostrou que enviar algo seu, algum conteúdo sexual seu, esteve presente em 1 em cada 7 adolescentes, ou seja, 14,8% dos adolescentes já tinham enviado algo seu. Mais comum ainda é receber algum conteúdo. 1 em cada 4 adolescentes já tinha recebido, ou seja, 27,4%. Mas até aí, as relações, essa prática pode ficar no âmbito privado. O problema maior é o que envolve enviar algo de terceiros sem consentimento, que esteve presente em 12% dos adolescentes. Aí é mais perigoso, porque ele está enviando conteúdos que não são seus, e isso já mostra essa prática de disseminação de conteúdos sexuais na internet. E ter algo seu enviado por terceiro sem consentimento esteve presente em 8,4%. E claro que essas duas práticas envolvem muito mais riscos. Então, quais seriam os riscos que os adolescentes estão sujeitos quando eles praticam o sexting? Então, nós temos a pressão, a coação. Às vezes essa adolescente não quer enviar esse conteúdo, mas ela é pressionada como uma prova de amor por uma parceria afetiva, ou mesmo uma pressão por um predador sexual, quando ela acha que está falando com um adolescente e ela conta segredos e depois ela é chantageada baseado nisso. Então, o risco de vazamento, o risco de chantagem, que a gente chama de sextortion, né, que é extorsão por conteúdos sexuais, o assédio que pode acontecer, o cyberbullying, quando esses conteúdos são difundidos para muitas pessoas, às vezes na escola, e essa adolescente sofre algum constrangimento, algum bullying. O revenge porno, que é um termo que significa pornografia da vingança, que é quando uma pessoa, da confiança dela, às vezes num relacionamento afetivo, teve acesso a esses conteúdos que ela mesma, por livre e espontânea vontade, mandou, e às vezes ao terminar a relação, ele difunde, dissemina esses conteúdos, o que é um crime. E as consequências disso, a depressão, até mesmo suicídios, às vezes esses conteúdos podem configurar em pornografia infantil e abordagem por predadores sexuais que, infelizmente, se aproveitam da ingenuidade de adolescentes, muitas vezes se passam por outros adolescentes na internet, que são histórias que, infelizmente, são comuns e que às vezes a gente tem acesso na mídia.
Bom, e como seria a prevenção para os adolescentes? O que poderia ser feito? O que os pais poderiam fazer para evitar que isso aconteça? Bom, então nós temos que é muito importante que os pais tenham uma relação de confiança e diálogo com seus filhos, ter sempre esse canal aberto para essa conversa, alertar dos perigos, ser mais compreensivo e menos punitivo em relação a essas práticas, né? Orientar que não existe aplicativos que essas imagens estejam completamente seguras, porque muitas vezes o adolescente confia que aplicativos que as fotos desaparecem, como o Snapchat, não podem ser capturadas e essas fotos podem ser printadas e o risco existe. Então, conversar sobre isso com os adolescentes. Prevenção, não esperar acontecer o pior para que se tome uma providência, para se começar a ter o diálogo com o adolescente. Escolher um momento mais adequado, ou seja, um momento tranquilo e sem distrações, e conversar com o adolescente que existe isso tanto em relação a pessoas conhecidas, como também os perigos da internet relacionados a pessoas desconhecidas que se passam por outras. Então é importante, com tranquilidade, sem amedrontar o adolescente, sem assustá-lo, falar sobre os perigos que existem na internet e que ele pode se prevenir, se precaver, se ele conhecer esses riscos. Então, além disso, definir regras para o uso de aparelhos eletrônicos, não deixar o adolescente totalmente livre para usar no momento que quiser e sem nenhuma supervisão. Mostrar os perigos e consequências do envio de conteúdos sexuais, inclusive as implicações legais, como o enquadramento em pornografia infantil. Então, nos Estados Unidos, existem alguns estados que o próprio adolescente enviar um material de conteúdo sexual, dependendo da idade desse adolescente, ele mesmo pode ser enquadrado como crime de pornografia infantil, mesmo que seja uma adolescente com uma idade bem precoce. Então, existe risco, inclusive legal. E a abertura para tirar dúvidas e novas conversas que os pais sempre devem deixar esse canal aberto para que o adolescente se sinta seguro em trazer tudo que acontecer com ele ou com outras pessoas, sempre abrir esse canal de comunicação com os filhos. Isso é muito importante. E em relação à prevenção na escola, como isso poderia ser feito? Então, incluir a temática do sexting em aulas de educação sexual, da mesma forma como se fala de prevenção de gravidez, do sexo seguro, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, também falar dos riscos do sexting, da prevenção, de como evitar que problemas aconteçam e também da prática consciente, levando em consideração que isso é uma prática muito comum entre os adolescentes, né? E uma vez que já aconteceu o problema, o que pode ser feito? Quais são os cuidados posteriores ao acontecimento do problema? Então, nós temos que orientar esse jovem a excluir imagens sexuais caso receba esse conteúdo de terceiros, não reenviar. Ou seja, não só o seu conteúdo, mas caso ele receba de algum amigo, de algum colega, de algum conhecido ou de qualquer pessoa, que ele não passe para frente essas imagens. Abertura para sempre falar sobre o assunto com o adolescente e as consequências na saúde física e mental que podem ser significativas. Por isso, buscar ajuda especializada sempre que necessário, né? Abrir esse canal de comunicação com, se ele precisar ser acompanhado por um profissional da saúde mental, como um psiquiatra, um psicólogo, e se ele for obrigado a enviar conteúdos, procurar a polícia para que as providências sejam tomadas. Bom, em relação à prevenção para adultos, o que pode ser feito? É claro que não são apenas os adolescentes que estão sujeitos aos riscos dessa prática. Então, em relação aos adultos, nós temos que ter cuidado em relação ao local e ao momento mais adequado, principalmente na casa se houver crianças, para que as crianças não vejam, a higiene adequada de objetos eróticos utilizados, que podem ser objetos
de uso pessoal, mas também objetos que são os chamados teledildos, que são objetos eróticos monitorados à distância, que são vibradores controlados à distância, então a higiene desses objetos, evitar mandar fotos e imagem que permitam a identificação da pessoa como rosto, como cicatrizes, como tatuagens. Então, infelizmente, essas histórias são muito comuns de pessoas que se filmaram mostrando, por exemplo, uma tatuagem e depois esses vídeos acabaram se espalhando em locais de trabalho e comprometendo a saúde mental dessas pessoas. Não confiar em aplicativos da mesma forma que os adolescentes de mensagens instantâneas, que essas imagens sempre podem ser recuperadas. Avaliar a confiabilidade da pessoa que receberá. É uma pessoa conhecida ou é um desconhecido? É muito comum hoje que as pessoas estabeleçam relacionamentos apenas pelas redes sociais, apenas pela internet, nunca tendo visto essas pessoas, e às vezes são relacionamentos que não envolvem nem mesmo ver o rosto da pessoa, às vezes são apenas ligações, trocas de mensagem, e muitas vezes essa pessoa se coloca em risco enviando conteúdos assim para pessoas que podem estar se passando por outras pessoas. Essas histórias são muito comuns na mídia. Pensar na possibilidade de outras pessoas verem, né, no celular daquela pessoa, que pode ser uma pessoa de confiança, mas ela está sujeita a outra pessoa ter acesso ao seu celular, e a disseminação também por outras pessoas, exemplo, uma vez que a pessoa leva o seu celular ou o seu computador para uma assistência técnica, para um conserto, ela está sujeita a esse risco, e também hackers que já têm a má intenção ao captar esses conteúdos, às vezes para fazer uma extorsão, uma chantagem. E, além disso, quais os cuidados? Conversar sobre desejos e limites, então, não só o risco em termos de disseminação desses conteúdos, mas os constrangimentos, a vergonha, aborrecimentos relacionados à própria a não estabelecimento de limites entre pessoas que praticam. Então, às vezes, a expectativa de uma pessoa é diferente da outra e ela se sente pressionada àquela prática, e assim ela se coloca em situação de risco ou de constrangimento de ter que fazer práticas que ela não gostaria, evitar ambientes e dispositivos usados em trabalho que podem ser monitorados, tanto para quem manda como para quem recebe. Então, às vezes, a pessoa manda um conteúdo e a pessoa que recebe está no ambiente de trabalho e gera constrangimento por isso. E uma reflexão sobre o tema importante seria: ele coloca o seguinte questionamento, que a prática do sexting, ela aumenta com a idade. Então, essa pesquisa mostrou que até os 18 anos, cada ano que passa, fica mais comum essa prática entre os adolescentes e corresponde à fase de surgimento da identidade sexual e da exploração sexual, o que leva a crer que é uma prática crescente e potencialmente normal do comportamento e desenvolvimento sexual na era digital. Então, essa é a visão mais aceita para o sexting, para o sexo virtual hoje em dia, que é algo que não deve ser visto apenas por um enfoque negativo, como algo que deve ser proibido, mas algo que deve ser entendido como um contexto normal da era em que nós vivemos. E encarando esse fenômeno como algo normal, é mais fácil de acessar os adolescentes, de falar sobre isso nas escolas, os pais, e assim falar sobre a prevenção de riscos e assim cuidar melhor da prevenção de complicações para esses adolescentes. Bom, eram essas as minhas colocações, espero que essa aula tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.